Eu adoraria, Joyce Pondé, hoje estar falando do início do outono, do aniversário de Johann Sebastian Bach, mas o mundo manda que eu fale do nosso problema. Por um lado, que bom que o Brasil está investigando, que bom que personalidades de alto escalão estão sendo presas, que bom que o Ministério Público está atuando. Dentro de uma democracia, de um Estado democrático de direito, eles podem se defender publicamente, eles não foram sequestrados, há um mandato de um juiz referendado, baseado em provas, ou seja, aí assim funciona a democracia. Mas que triste que o Brasil já tenha 2 ex-presidentes presos, um ainda em prisão preventiva. E por que a prisão preventiva? Ela é necessária porque são pessoas de alto poder de fogo. Lembrando que Moreira Franco tem parentesco com o presidente da Câmara dos Deputados. Lembrando que são pessoas que podem ocultar provas, pressionar testemunhas. Então há um sentido jurídico nessa prisão. Há um sentido de reforma ética, de faxina ética, que também é muito bom. Mas ao mesmo tempo que a gente fica feliz que esteja sendo feita essa investigação, eu fico triste como brasileiro em ver que, mais uma vez, a política continua sendo pautada em padrões que não são mais aceitáveis, padrões antiéticos, padrões em que nós deveríamos ter superado algumas dessas questões, porque há denúncia de que os pagamentos continuaram após o fim do mandato do ex-presidente Temer. Ou seja, essa é uma tradição de formação de máfia, uma tradição inaceitável. Que bom que estamos resolvendo isso, mas será que haverá um dia em que nós não temos que pensar em celas para ex-presidentes? Não? Haverá um dia em que um ex-presidente termine como palestrante, como alguém que tem a sua biblioteca própria, como muitos nos Estados Unidos, né? Por enquanto, é animador e, ao mesmo tempo, é melancólico. Eu acho que tem um peso simbólico, esse peso pode ser sentido pela população como uma espécie de vendetta, de vingança contra a corrupção que a gente sente presente. Eu acho que faltam exemplos de líderes nacionais, líderes que manifestem habilidade administrativa, habilidade política e ética irreprochável. Isso está faltando, né? Não é que apenas nós estamos prendendo gente corrupta ou processando gente para saber se de fato devem ser presos em definitivo, mas estamos com carência do contra-exemplo, né? Nós estamos derrubando Bastilhas sem construir nada, porque nós não temos contra-exemplos. Temos lideranças locais, eu tenho encontrado pelo Brasil, em prefeituras, por exemplo, prefeitos abnegados, que me parecem, pelo menos naquele contato, muito empenhados nisso. No plano nacional está difícil de ver um bom exemplo. Então, vamos prendendo e a sensação é de uma podridão generalizada. Não sei se nessa fase de combate à septicemia que toma conta da política, a gente pode ter algum símbolo que seja positivo. Talvez um desafio para a TV Cultura, encontrar um político nacional ilibado e bom administrador e apresentá-lo como um animal raro aqui para que ele dê depoimento. Bom, essa indisposição entre Rodrigo Maia e Sérgio Moro e as prisões de hoje, na visão de vocês, podem sim atrapalhar o andamento da agenda no governo? Acho que sim, porque é uma negociação nova. A maior parte do primeiro escalão do governo não tem essa prática. Quer dizer, nessa prática de negociação, que como muito bem foi lembrado agora, negociação não é um problema. Negociação é parte da democracia. É um jogo de peso e contrapeso que existe em toda a democracia. Porém, se eu tenho que pagar para conseguir algo, fazer mesada, se eu tenho que subornar alguém, não é negociação. Aí nós estamos falando de propina e de crime. Então, essa negociação de dar muita importância ao Congresso, de fazer todos esses salamaleques que fazem parte, todos eles, da nossa tradição, isso ainda não foi demonstrado. É preciso dar um crédito de confiança a todo novo governo, mas a sobrevivência do prestígio, que já caiu bastante desde o início até agora do governo Bolsonaro, depende da capacidade de negociar um pacote de previdência e um pacote anticrime, o de previdência em particular. Sem essas duas medidas, o governo que já perdeu tantos pontos de popularidade vai perder ainda mais. Então é muito importante que se dê o salto de uma negociação que seja uma negociação política e não uma negociação de propina ou criminosa.